tarde. O nome de Jesus é como um perfume que se derrama dentro de nós, porque Ele está dentro de nós. Vocês são muito bem-vindos para mais um capítulo, mais um dia, mais uma live, mas na verdade nós temos 2 capítulos hoje, né? Graças a Deus, é muito bom ter vocês aqui com a gente. Hoje nós temos os capítulos 75 e 76, deixamos o capítulo 76 e 77, deixamos o 78 para amanhã, porque ele é bem extenso. Então, deixa eu chamar aqui a Eli. Então a gente vai amanhã dar uma atenção para esse capítulo, né? Porque senão fica muito rápido assim a nossa passagem por ele. Bom dia, boa tarde. E aí? Tá me vendo? Tudo bem? Sim, você está aparecendo. Ah, então, surpresa. E nós estamos aqui para dar uma paradinha no meio do nosso dia e dizer: o amor de Deus é leal e dura para sempre. Ô, pastora linda! Tudo bem, querida? Tudo, minha amadas. Estamos aqui a postos, aguardando o derramar do Espírito Santo de Deus nessa tarde para cada um de nós. Amém. Maravilha. Deus. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, a nossa paradinha no meio do dia tá sendo muito edificante. Fiquem com Deus, então. Amanhã estou de volta aqui nessa leitura. Beijo, pastora linda. Beijo, Su. Beijo, todo mundo. Querida. Vamos lá, então, né? Vamos começar Salmo 76. Eu vou iniciar aqui e depois a gente faz algum comentário, né? E vocês, pessoal, vão aí colocando os corações, né? Preciso lembrar de pedir para vocês colocar os corações. Ainda dá tempo de você clicar aí nessa setinha aí, ó, e compartilhar com alguém. Chama alguém lá correndo. E vocês podem deixar o comentário de vocês, por favor, qual versículo, né, está chamando sua atenção, o que fala com você. Escolha um versículo aí, para você depois ficar também meditando, o Espírito Santo vai trabalhar no profundo do seu coração. Quem que está sem som? Não, vocês estão ouvindo bem a gente, né? Tá todo mundo ouvindo bem? Sim. Uhum. Tá. Então vamos lá. Salmo 76. Deus é conhecido em Judá. Seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém e a sua morada em Sião. Ali ele quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada e os instrumentos de guerra. Tu és glorioso e mais majestoso do que montes de despojo. Os valentes foram saqueados, dormiram seu último sono. Nenhum dos homens corajosos pôde reagir. Ó Deus de Jacó, diante da tua repreensão, cavaleiros e cavalos ficaram paralisados. Somente tu és tremendo. Quem poderá permanecer na tua presença quando estiveres irado? Fizeste ouvir dos céus teu juízo, a terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para julgar, para salvar todos os humildes da terra. Até a ira contra os homens será para teu louvor, e como o restante da ira te armarás. Fazei votos ao Senhor, vosso Deus, e cumpri-os. Todos os que vivem ao seu redor tragam dádivas àquele que deve ser temido. Ele quebra o desejo dos príncipes, é temido pelos reis da terra. Amém. Pode fazer o seu comentário. Eu gostei demais, né? Principalmente o versículo 1, né? Eu gostaria de trazer, né, uma atenção especial ao versículo 1, né? Conhecido é Deus em
muito do Eugene Peterson, né, a mensagem, ele diz assim, deixa eu achar, graças, grito ao Deus, som todas, com todas as famílias, forças e de ouve. Deixa eu ver aqui. Ele fala famílias, me perdi aqui no Salmo. Deus é bem conhecido em Judá, em Israel, seu nome é familiar, né? Diz a versão, né? Diz o Eugene Peterson aqui, a mensagem. Então, o nome de Deus é familiar ao povo, né? O Senhor é conhecido em sua Judá, na minha Judá. Ele era conhecido, né? Ali, pois o seu povo dava testemunho dos seus feitos. Onde passava o povo de Deus era temido, né? Hoje eu acho que falta um pouco desse testemunho acerca de nós como povo de Deus, né? E nisso não quero que soe como uma acusação. Isso eu levo para o meu coração. Eu tenho feito o Senhor conhecido, né? Eu tenho dito que o que tem acontecido na minha vida é mérito e misericórdia dele. Né? Então, nós precisamos diariamente exaltar o nome de Deus, para que onde nós passarmos, o nome do Senhor seja louvado, para que na nossa Judá ele seja conhecido, porque era assim que acontecia naquele tempo, onde o povo de Deus passava, todos temiam. Lá veio o povo de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então, que nós possamos, né, ter os nossos feitos também e que possamos glorificar o nome do Senhor, que todos o conheçam através das grandes obras que Ele tem feito, porque não existe em nós nenhum tipo de mérito, todo mérito é do Senhor. Então nós precisamos nos ater sempre a isso, viu, Su? Verdade. Olha, muito importante essa sua pontuação, pastora. O quanto a gente está fazendo o nome de Deus conhecido no nosso Judá, que é ali a nossa tribo, a nossa casa, a nossa família, né, os nossos amigos. Quanto a gente está fazendo o nome dele conhecido. É muito interessante, assim, a gente está lendo Salmos, Davi, aqui é Asaf, né, esse Salmo. Se a gente for olhar a vida também dos profetas, Jeremias, Isaías, principalmente Jeremias, Daniel, que eles vão olhar, eles vão ler as escrituras, né? Eles vão falar com alguém, eles têm as profecias baseado naquilo que eles conheciam. Eles conheciam a história, né? Eles sabiam o que Deus... Como Davi fala aqui sobre, por exemplo, a saída do povo do Egito, né? Tem aquele salmo que fala que ele lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Eles sabiam de todas as histórias, porque inclusive o próprio Deus deixou isso para ser seguido, né? Olha, você vai contar para os teus filhos, você vai dizer das minhas obras, das coisas que eu estou realizando. E isso era passado de um a um. Hoje a gente tem tanto aparato, nós temos tantas ferramentas, né? E muitas vezes nós não estamos proclamando o nome do Senhor e as obras dele, nem na nossa própria casa. A gente precisa parar e pensar um pouquinho, né? Muito importante isso que você levantou, né? E o nome dele é conhecido. Se não está sendo conhecido, é porque nós não estamos seguindo aquela ordem lá. Contem para os seus filhos, né? Contem das minhas maravilhas. Vai pelo caminho andando, vai dizendo para eles. Graças a Deus. Vamos ver o que temos aqui de comentários, né? Meu destaque, versículo 14 e 15. Teus caminhos, ó Deus, são... Quem é grande como o Senhor nosso Deus? Não tem 14 e 15. Acho que já pulou para 67, não? É certo. Ela só está falando... Eli, você está falando do 77, nós estamos no 76. Mulher, não avessa não.
Eu quero só também dar um destaque aqui no versículo 11, a parte B. Todos os que vivem ao seu redor tragam dádivas àquele que deve ser temido. É muito, assim, gostoso a gente receber de Deus, né? Nós estamos aqui, nós estamos recebendo alimento, nós estamos recebendo a palavra de Deus. Quando a gente recebe um presente de alguém, é muito bom, né? Quando você recebe o seu salário, é muito bom. Quando você recebe alguma coisa, é muito bom receber. E nós temos isso em Deus. Nós temos uma mesa todos os dias farta, uma mesa farta para nosso alimento. Mas também é verdade que o Senhor espera de nós ofertas, dádivas, né? Ele espera que nós possamos trazer algo para Ele. O que eu e você estamos trazendo? Olha só, todos os que vivem ao seu redor tragam dádivas. E o que será que Deus gosta de receber? Né? O que Ele, sendo o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos fez, o que será que Ele gosta de receber? Quais são os presentes que nós podemos dar para Ele e que Ele gosta de receber? Cantares fala um pouco disso, né? Que Ele se alegra quando Ele vem ao nosso jardim, que ele vem porque nós temos algo a oferecer. O Senhor, Ele tem prazer em que nós também tragamos algo para o Senhor. Sabe que o judeu, assim, ele é muito... ele tem, assim, em mente que ele vai adorar a Deus, ele vai cultuar a Deus, ele precisa levar alguma coisa. Né? Ele vai oferecer alguma coisa. Então, nós precisamos também parar e pensar, né? O que eu posso hoje oferecer a Deus? Né? O que é que o Senhor quer receber de mim e de você? Quais são as dádivas? Começar do nosso coração, né? Começar dos nossos pensamentos, a começar do nosso serviço, enfim, poderíamos falar tanto sobre isso, né? Fica para refletirmos. Então, o 11, não deixe de cumprir os votos que você faz ao Senhor. Isso é muito sério, né? Fazer votos, precisa ter cuidado, porque quando você faz um voto, cumpra com a sua palavra, cumpra com o seu voto, né? Amém, gente. Mais algum comentário? Podem colocar aqui, tá bom? Vamos para o 77, então? Vamos lá. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago a lembrança, os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isso é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas na antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas e, entre os povos, tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas
cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém? Eu gostaria de dar um destaque a alguns versículos aqui, que são assim lindos demais e mexeu com as minhas estruturas. A gente pode ver aqui nitidamente, no versículo 2 e 3, né? No dia da minha angústia procuro o Senhor, lembro-me de Deus e passo a gemer. Por que será, né? Que a gente se lembra mais de Deus, né? Nesse momento da angústia, no momento do sofrimento, né? Por que nós somos desse jeito, né? E aqui o salmista, ele vai mostrar para a gente, né? Asaf vai escrever isso daqui e ele vai mostrar que ele, Davi, nós somos todos iguais. Né? A nossa tendência humana é buscar a Deus quando nós estamos passando maior angústia, maior sofrimento. Ah, agora eu vou para aquela campanha agora de 7 dias, de um mês, agora eu vou orar, eu vou jejuar, né? Aí a gente fica daquele jeito, na angústia, né? Buscando Deus, se esforçando, né? Por que a gente tem que esperar essa angústia vir, né? Para que nós possamos ficar nessa intimidade maior com Deus, né? Por que esperar, né? A gente poderia agir diferente, né? Mas a gente age desse jeito porque nós somos humanos, né? A porta para buscar a Deus, será que é esse momento de angústia? Será que é esse momento da aflição, da gente se lembrar de Deus, né? Nós estamos vivendo esse momento de angústia, de aflição, de medo de perder a vida, todo mundo com esse medo. E quantas pessoas não vêm a nós, né? Pedindo oração, e nós respeitamos, e nós oramos, e nós clamamos, né? Porque nós queremos, o nosso Deus é Deus de vida, né? Mas não podia ser diferente? A gente não podia ter aquele alicercezinho assim, né? Mas na oração, na busca, para quando chegar essa angústia, nós estivéssemos assim mais tranquilos, confiando mais, né? Mais serenos, mas não. Às vezes, muitas vezes, a gente se porta dessa maneira. Na hora que a angústia bate na porta, aí sim a gente corre aos pés do Senhor. Aí a gente põe um relógio para despertar, para de madrugada orar. Né? E poderia não ser desse jeito, porque Deus está disponível 24 horas, né? Ele está ali quietinho, né, no seu alto sublime trono, só esperando, né? Aí eu faço, né, as minhas alegorias meio engraçadas, né? Ele fica lá, vem, eu tô te esperando, vai, olha, que hora que você vai chegar? Tô aqui aguardando você, hein? E tal. E tem aquelas alegorias que diz, né, que você passou o dia inteiro, quando chegou a noite, você dormiu e nada. Né? Então, quer dizer, Deus está disponível 24 horas, né? Lá em Jeremias 29, 12, 13, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração, né? Estou aqui disponível, né? Invoca-me, né? Que eu estou aqui disponível para te atender o teu clamor, a tua angústia, né? Mas quando chega aqui no versículo 4, não me deixa pregar os olhos, tão perturbados estou que nem posso falar. Não me deixas pregar os olhos. Então, quem não deixa pregar os olhos, eu vejo assim, Deus não deixando você pregar os olhos. Entendeu? Para que você clame a Ele, para você buscar a Ele, para você enxergar que Ele está ali do seu lado. Ele está querendo ter um particular com você. Sabe aquelas horas que você acorda assim, como se Deus te empurrasse assim? Acorda, eu quero falar com você, e você levanta assim, e você vai orar. Né? E você nem estava dormindo direito. Porque o Senhor estava assistindo ali aquele momento da sua aflição, mesmo no sono, e te acorda para você ter um particular com Ele, né? Então eu vejo Deus, né? O próprio Deus não deixando, às vezes, a gente dormir para que a gente possa, né, se reportar a Ele, estar junto dEle, né? Ali em Lamentações 5, Lamentações 13, do 21 ao 24, né? O versículo 5 e o versículo 11, ele fala sobre recordar. Né, o versículo 5, ele vai dizer, penso nos dias de outrora, trago a lembrança, os anos de passados tempos.
No 11 ele vai falar, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas. Porque quando ele indaga, será que Deus parou de ter misericórdia? Será que Deus parou de me ver? Parou de me olhar? Já não está me vendo? Aí vem lá Lamentações 3, 21, 24, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Né? As misericórdias do Senhor não têm fim. Então, quando você se lembra, né? Aquilo que você estava falando agora há pouco, no outro salmo, eu falei, meu Deus, a sua já está entrando no Salmo 77, gente, dizendo que o povo recordando dos feitos do Senhor, eles têm que recordar mesmo, né? É esse que é o ponto-chave do judeu. Eles fazem a festa da Páscoa para quê? Para poder lembrar as crianças, os jovens, olha, o nosso povo teve cativo. Mas Deus, de uma forma maravilhosa, nos tirou, né? Nos libertou, nós fomos, ó, passamos por aquele deserto todo e fomos para a terra prometida. Então, quer dizer, nós precisamos trazer isso à memória. Na angústia, na aflição, no choro, no medo, a gente tem que parar, centrar e dizer, Senhor, peraí, espera um pouquinho. Eu tive uma situação assim, o Senhor já me deu vitória, o Senhor estava comigo. Eu estava lá na boca do leão e o Senhor se apresentou a mim, me deu vitória. Então aqui, o salmista, ele retrata muito isso, né? Apesar da angústia, apesar da aflição, naquele momento, depois ele retrata os momentos que o Senhor teve com eles, o momento que o Senhor socorreu, né? Então nós precisamos dar essa importância a isso para que a gente entenda, né, que ele é presente, que ele deu lá no passado, mas ele vai dar agora também, né, para a gente a vitória, né? Vai dar para a gente o escape, né? Quando você fizer o quê? Quando você buscar, quando você, através da oração, né, do silêncio da madrugada, porque agora não tem silêncio, né? O homem da banca de fruta está aqui na minha porta anunciando a fruta, né? Só porque eu estou aqui, né? Então, quer dizer, a gente precisa ver isso, que Deus está nos chamando com particular e nós podemos, nesse particular, fazer esse alicerce antes, né? Se manter firme, orar mais, jejuar mais, buscar mais, para quando chegar esse momento da aflição, Deus nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Deus nos trazer lá atrás e mostrar o quanto Ele é benigno, o quanto Ele cuida de nós e sempre vai cuidar. Ele está ali 24 horas só nos aguardando para que nós possamos clamar a Ele e buscar a Ele. Amém? Amém. Eu estou aqui pensando, né, no que você está falando e nesse texto, que o versículo 6 diz, de noite lembro-me do meu cântico, consulto o coração e meu espírito indaga. Então ele tem um cântico, né? Asaf tem um cântico. E esse cântico, aí ele vai indo para o 10, o 11, aí no 12, no 11 ele começa a falar, eu vou recordar dos feitos do Senhor. Sabe, existe uma música que vem passando de pai para filho, e essa música, ela recorda os feitos do Senhor. E aí ele começa a falar algumas coisas aqui. Eu vou meditar em todas as tuas obras. Então, essa situação que você falou, Ivoneide, de você estar na angústia, e aí você se lembra de noite, né? De noite, quer dizer, é o período, não só a noite, dia e noite, mas o período difícil, período escuro. Você se lembra e aí vem esse cântico de você recordar os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor. E a gente pode, como você falou, tem muitas coisas que nós podemos olhar para a nossa vida, que o Senhor esteve lá naquela situação, né? Vai estar agora também. Mas sabe, eu quero chamar a atenção que se nós pensarmos na salvação, pronto, nós já temos motivo suficiente para falar como Asaf aqui falou, de tantas grandezas. Como era a minha e a sua vida? Onde nós estávamos? Qual era a nossa situação? E, no entanto, Jesus nos tirou de lá. Deus nos ressuscitou, nos fez assentar em regiões celestiais com Cristo. Então, esse é um milagre maior. O que pode ser maior que isso? Que a situação, o que pode ser mais terrível, mais triste do que a situação que nós nos encontrávamos enquanto pecadores, mortos espiritualmente?
Sim. né? Então, nada é pior que isso. Eu acho que isso serve de incentivo quando a gente quiser, assim, achar que o nosso problema está grande demais. Vamos lembrar que nós temos a salvação e que a salvação é o nosso bem maior. É o nosso, Verdade. sim, nós temos vida abundante, sim. Né? A obra da Uhum. cruz ela é completa. Mas a Uhum. salvação, lá em Marcos, quando eles levam aquele homem, aquele paralítico para Jesus, acho que é o capítulo 2, que os amigos levam aquele paralítico, né? E como está muito cheia a casa, eles Sim. levam o paralítico por cima e, Uhum. de repente, Jesus está diante daquele homem. E aí Jesus fala assim, ó, vendo-lhes, Marcos 2, 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, pronto, Jesus perdoou aquele homem, né? Mas o que ele Uhum. estava querendo? Eles estavam querendo a cura. Eles não estavam pensando em perdão, né? E tanto é que depois eles ficam lá, nossa, quem é ele para perdoar pecados? E ele fala, olha, Uhum. para vocês saberem que o Filho de Deus, o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Levanta-te e anda. Ou seja, a Uhum. fonte é a mesma. A fonte que Sim. salva, ela faz milagre. A fonte que salva, Verdade. põe em pé. Então, aquele que nos salvou, ele nos põe de pé a cada dia. Ele nos Glória a tira da Deus. paralisia, ele nos tira da enfermidade espiritual, emocional e física. Nos põe de pé e nos diz, ei, pega a tua cama e anda, sai dessa Uhum. situação. Né? Uhum. Então, muitas vezes, é momento da gente olhar para a situação e deixar essa maca de lado e andar sobre essa situação. Andar, Verdade. sair dessa situação. Porque ele nos salvou. E é a mesma fonte, Jesus Cristo, se ele nos salvou, o poder dele está em nós para nos fazer caminhar vitoriosos cada dia. E aí, quando Asaf vai lembrando, né, das obras de Deus, pronto, ele passa aqui quanto tempo falando. E ele diz que quando de noite, lá de noite que eu vou dormir, porque é aquela hora que as coisas começam a vir, né, na tua mente, você não dorme, perde o sono. Nesse momento Sim. eu começo a lembrar, olha o tempo que ele fica lembrando das coisas de Deus. Quantos salmos tem? Imensos, porque justamente o salmista vai colocando, né, uma sequência na história daquilo que aconteceu, daquilo que Deus fez. Sim. E você falou da libertação do povo, né? Que eles lembravam disso, e é assim conosco, nós somos libertos do Egito, nós somos libertos do mal, nós somos libertos das garras do reino das trevas e colocados no reino de luz. Então, isso é motivo para nós levantarmos de qualquer maca, para a gente deixar qualquer situação que nos paralisa e caminharmos para frente, olhando para Ele, sendo gratos, louvando o nome Amém. dele, como Asaf está fazendo aqui. Eu vou louvar o Senhor. Por que Davi tinha tanto esses cânticos, né? E louvava tanto a Deus? Porque ele tinha essa consciência, né? E o Deus que salvou, que tirou do Egito, era o Deus que estava com ele dia a dia, em cada situação, em cada conquista. E assim é conosco, assim é comigo e com você. Ele está presente. Se ele nos salvou, ele está conosco. E cada situação da nossa vida, ele está presente. E ele tem Amém. poder para transformar. E esse poder tem que nos animar e fazer-nos caminhar, deixar a mata e caminhar. Amém. Amém? Verdade. Comentei demais. E as pessoas têm que entender, né, Su, alguns aspectos, né, dessa caminhada, né, porque há momentos que eu já vi pessoas dizerem, né, uns dias desses até ouvi uma pessoa dizer, né, eu tenho a minha religião, né, e o nosso convite não é para você mudar de religião. O nosso convite é para que você tenha um olhar especial para a obra da cruz, para aquele que realmente morreu por cada um de nós, o único Salvador. O nosso convite não é para mexer na sua religião, é para que você entenda, né, a palavra clara que está na Escritura, né, que é acerca desta obra, né,
que lá no Velho Testamento já foi profetizado, né, em Gênesis, né, e vem toda a caminhada do povo, né, e o Senhor Jesus chega, né, para cumprir aquilo que o Pai determinou. Então, quer dizer, o nosso convite é para reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida e ter a sua vida realmente transformada pelo poder desta palavra, né? Bem, é isso. Tem um comentário da Eli, deixa essa maca levada por outras pessoas e anda direto com Deus. Muito bem lembrado, que a maca daquele homem, né, quem levava eram outros. Ele estava tão Verdade. mal que precisava de Uhum. outras pessoas, né? Mas quando ele chega em Jesus, o que acontece? Transformação. Ele tem pecados perdoados, ele tem um milagre que acontece e ele se livra daquela dependência dos amigos. Não é para se Sim. livrar dos amigos, é para se Uhum. livrar da dependência dos amigos, né? E aí Sim, passa a ser carregado por Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, gente. Muito bom, né? Então, pessoal, é isso. Pastor Ivoneide, muito obrigada. Foi valiosíssimo esse momento. E aqui com você e com todos que estão participando. Muito obrigada, gente, pelos comentários. Aprendo muito com vocês, cumprimentos e etc. Muito Um abraço obrigada. grande. Eu quero mandar para minha irmã, Neide, que está aí também conosco, né? Eu vi aí que ela entrou, né? E ela sempre curte os nossos vídeos. Que Deus possa abençoar grandemente a vida dessa minha irmã, que é muito amorosa e muito carinhosa. E gosta muito de meditar na palavra do Senhor. Um beijo para você, querida. Muito bom. Gente, muito obrigada. Amanhã a gente volta. Amanhã nós vamos ter, então, o capítulo 78, porque ele é bem extenso. Ele tem 72 versículos. Então, nós deixamos amanhã só para esse capítulo, tá bom? Então, muito obrigada. E amanhã a gente está de volta. Tenha uma excelente tarde, pessoal.